Irmãos, a paz do Senhor Jesus, eu quero deixar um versículo da palavra de Deus para a tua vida. A palavra que o Senhor me colocou no coração se encontra em Lamentações, capítulo de número 3, versículo de número 29. Lamentações 3, 29. Diz assim: ponha o seu rosto no pó, talvez ainda haja esperança. Eu vou repetir esse versículo. Ponha o seu rosto no pó, talvez ainda há esperança. Irmão, colocar o rosto no pó se fala de oração e de humilhação diante do Senhor. Percebe que está escrito: põe o seu rosto no pó, talvez ainda há esperança. Você lembra quando Isaías chegou até Ezequias? Isaías 38, a Bíblia diz que Deus falou para Isaías: Isaías, vai até Ezequias e diga para ele o seguinte. Quando Isaías chegou até Ezequias, Isaías disse assim: assim diz o Senhor, põe a tua casa em ordem, porque tu morrerás e não escapará. Percebe que Deus mandou Isaías falar para Ezequias que ele iria morrer e não escaparia. Aí Deus falou assim: coloca a casa em ordem, porque tu vai morrer e não vai escapar. A Bíblia diz que quando Ezequias ouve o decreto de morte, ouve a sentença de morte para a vida dele, a Bíblia diz que ele vai virar para a parede, e ele vai começar a orar, e ele vai dizer assim: Senhor, lembra, Senhor, de quando andei com integridade diante de ti, que fez o que era reto aos teus olhos, e começa a chorar amargamente. A Bíblia diz que Deus falou para Isaías: Isaías, volta lá e diga para ele que eu vou acrescentar 15 anos da sua vida. Agora percebe, irmão, como diz a palavra, coloque a tua cara no pó, porque talvez ainda há esperança. Ezequias colocou a cara no pó, Ezequias começou a orar, começou a chorar, e Deus ouviu a oração dele. Aí Deus falou assim: Isaías, volta lá, porque eu vou acrescentar 15 anos da sua vida. Porque ele colocou a cara no pó. Quando você coloca a cara no pó, quando você ora, quando você se humilha, Deus ele reverte a situação por causa da sua oração. Como diz a palavra, põe a cara no pó, porque talvez ainda há esperança. Aleluia. Você quer ver uma coisa? Eita Jesus, você lembra de Êxodo 34? A Bíblia diz que o povo, Moisés estava ausente do povo. A Bíblia diz que Moisés, ele estava lá no monte, orando ao Senhor no Monte Sinai. Aí a palavra do Senhor vai dizer que Arão, ele estava aqui embaixo cuidando do povo. Aí a Bíblia diz que o povo vai falar assim para Arão: Arão, Moisés, a gente não sabe o que aconteceu com ele. Faça um Deus aí pra gente, para que vá diante da gente. Arão falou assim: traga aqui os seus brincos, seus ouro. A Bíblia diz que Arão, ele vai fundir um bezerro de ouro, e o povo vai dizer assim, e o próprio Arão vai dizer assim: aqui está o Israel, o Deus que tirou vocês do Egito, que vai diante de vocês. O povo cometeu o pecado da idolatria. Quando o povo levantou o bezerro, a Bíblia diz que lá do monte, Deus falou assim: Moisés, desce, Moisés, porque o teu povo pecou. Aí Deus falou assim para Moisés: Moisés, esse povo é rebelde. Desde quando eu tirei eles do Egito, eu tenho visto que esse povo é teimoso. Aí Deus falou assim: Moisés, fica aqui, porque eu vou sair e eu vou destruir esse povo, e vou fazer de ti um povo maior e mais forte. Quando Deus falou que ia destruir o povo, Moisés falou assim: ó Senhor, não faça isso, Deus. E Moisés começa a orar, Moisés começa a interceder. Quando Moisés começa a orar, a Bíblia diz que por causa da oração de Moisés, Deus não destruiu o povo. O Senhor mudou de ideia por causa da oração de Moisés. Como diz a palavra do Senhor, coloque a tua cara no pó, porque talvez ainda haja esperança. Aleluia, Deus. Eita glória, eu vou falar, Jesus. Eita glória. Oh glória. Irmãos, olha que interessante isso aqui. Percebe? Por causa da oração de Moisés, porque Moisés se humilhou diante de Deus. Olha que interessante, estava decretado, irmão. O Senhor falou assim: Moisés, eu vou destruir esse povo, porque esse povo é teimoso. Desde quando eu tirei eles do Egito, eu tenho visto a rebeldia deles contra mim. Aí Moisés começa a orar. Vou até abrir aqui para você ver. Olha a oração de Moisés, irmão. Por causa da oração dele, a Bíblia diz que Deus mudou de ideia. Olha que interessante. Presta atenção nisso aqui. Olha que tremendo isso aqui. Em Êxodo 32:9 diz assim: tenho visto o povo que é obstinado. Deixe-me agora, para que a minha ira se acenda contra eles, e eu destrua
depois farei de você uma grande nação. Percebe que Deus falou assim: Moisés, eu vou destruir esse povo. Por quê? Porque o povo estava no pecado, irmão. O povo estava no pecado da idolatria. O próprio Arão, ele tinha levantado um bezerro para o povo. A pedido do povo, Arão, ele como sacerdote do povo, ele vai fazer o que o povo quer. Aí quando ele faz o que o povo quer, na hora, lá de cima, Deus revelou para Moisés. E Deus falou assim: Moisés, desce, Moisés, porque o teu povo pecou. Sabe o que eu acho interessante? Se você tomar a leitura de Êxodo 3, olha o que Deus fala para Moisés. Quando Deus chamou Moisés na sarça, Deus vai falar assim: Moisés, o meu povo tem orado para mim tirar eles do Egito, e a oração deles tem chegado até mim, e eu vou descer com mão forte. Percebe? Lá em Êxodo 3, Deus fala assim: meu povo. Agora em Êxodo 32, quando eles pecam, Deus fala assim: Moisés, é seu povo. Segura isso aqui, olha que interessante. Espera aí, eu vou repetir isso aqui, pra você poder entender. Olha que tremendo. Lá em Êxodo 3, Deus fala assim: Moisés, a oração do meu povo subiu até mim, e eu vou descer para poder livrar eles das mãos de Faraó. Percebe? Antes do povo pecar, lá em Êxodo 3, quando eles oram, Deus fala: é meu povo. Mas quando ele peca, Deus fala assim: já não é meu povo, é teu povo. Por quê? Porque Deus não considera o povo dele quem está no pecado. Aí escuta só isso aqui. Aí escuta, olha que tremendo, irmão. Aí Deus falou assim: Moisés, eu vou destruir essa nação e vou fazer de você uma maior. Só que olha o que Moisés vai fazer. Moisés, porém, suplicou ao Senhor, o seu Deus, clamando: ó Senhor, por que acenderia a tua ira contra o teu povo, que os tirasse do Egito com grande poder e forte mão? Olha que interessante, irmão. Moisés começa a orar. Olha que tremendo isso aqui. Moisés, ele vai interceder pelo povo. Moisés, ele era o mediador entre Deus e os homens. Moisés era intercessor. Percebe? Por causa da oração de Moisés, Deus não destruiu o povo. Como diz Lamentações 3:29, coloque a tua cara no pó, porque talvez ainda há esperança. Moisés colocou a cara no pó pelo povo, e Deus mudou de ideia por causa da oração de Moisés. Eita glória! Ezequias também, quando estava decretada a morte, a Bíblia diz que aquele homem vai começar a orar e vai começar a chorar amargamente, e por causa do choro e da oração dele, Deus mudou o decreto. Aleluia! No lugar da morte teve vida. Eita glória! Você lembra também de Nínive? A Bíblia diz em Jonas, capítulo número 3, que Deus, ele vai falar assim para Jonas: Jonas, vai pregar para Nínive e diga o seguinte: diga que daqui a 40 dias eu vou destruir a cidade, porque a tua maldade tem subido as minhas narinas, e se eles não mudar de conduta, não mudar e não se arrepender, eu vou descer e vou destruir. Percebe? Deus falou assim: vai lá, Jonas, vai pregar para os ninivitas, fala para eles se arrepender, porque se eles não se arrepender, eu vou destruir a cidade. Irmão, Jonas chegou lá, e Jonas falou assim: ó, daqui a 40 dias o Senhor vai destruir a cidade, se vocês não se arrepender. A mensagem de Jonas foi arrependimento. A Bíblia diz que quando todos ouviram a mensagem de Jonas, até o rei, os animais, todos eles se vestiram de pano de saco e começaram a se humilhar. Começaram a se humilhar diante do Senhor. Por causa da humilhação deles, Deus não destruiu a cidade. Olha que tremendo isso aqui. Estava decretado para os ninivitas que o Senhor iria destruir a cidade de Nínive, se eles não se arrependessem. Só que por causa da humilhação dos ninivitas, a Bíblia diz que todos eles se arrependeram. 120 mil habitantes daquela cidade se arrependeram. Tanto é que o próprio Jesus, ele vai citar no Novo Testamento, ele vai dizer o seguinte: ai dessa geração perversa, porque os ninivitas se levantarão e julgarão essa geração. Percebe que até Jesus fala que os ninivitas se levantarão no dia do juízo e julgarão essa geração perversa. Os ninivitas se arrependeram, e por causa da humilhação deles, eles foram salvos. Olha que interessante. Deus falou que ia destruir a cidade. Estava decretado, irmão. Deus falou: vai lá, Jonas, fala que eu vou destruir daqui a 40 dias, se eles não se arrepender. Quando eles ouviram a mensagem de Jonas, todos eles se arrependeram. Sabe o que Jesus disse? Olha o que Jesus fala: os ninivitas se arrependeram com a pregação de Jonas,
E eis aqui, quem é maior que Jonas, e vocês não se arrependem. Irmão, sabe o que Jesus está dizendo? Jesus está falando assim, o Jonas, quando pregou para a cidade de Nínive, todos eles se arrependeram. Aí vem Jesus, que é maior do que Jonas, e prega, e o povo não quer se arrepender. Jesus fala, eu vim pelos meus, mas os meus não me receberam. Os homens se amarraram a trevas e não à luz. Eita Jesus! Olha que interessante, irmão. Olha que tremendo isso aqui. Percebe, Lamentações 3:29. Coloque a tua cara no pó, porque talvez ainda há esperança. Deus dá oportunidade. Olha o que está escrito, irmão. Quando Salomão, ele constrói o templo para o Senhor, a Bíblia diz que Deus, ele tinha falado para Davi, que quem iria construir o templo seria Salomão, seu filho. Aí quando Salomão constrói o templo, a Bíblia diz que Salomão, ele vai orar ao Senhor. E olha o que Salomão fala. Em 1 Reis 8:32. 1 Reis 8:30 diz assim. Isso aqui, irmão, é a oração de Salomão dentro do templo. Salomão, ele tinha construído o templo para o Senhor. Aí a Bíblia diz que depois que ele trouxe a arca, depois estava tudo pronto, Salomão, ele vai orar dentro do templo. Porque como disse Jesus, a minha casa será chamada casa de oração. Aí Salomão constrói e Salomão começa a orar. Aí olha o que Salomão disse na sua oração. Ouve, Senhor, a súplica do teu povo e do teu servo, o servo de Israel, o teu povo. Quando orares, voltado para este lugar, ouve dos céus, o lugar da tua habitação, e quando orares, dá-lhe teu perdão. Quando o homem pecar contra o seu próximo, e tiver que fazer juramento, e vier jurar diante do teu altar nesse templo, ouve dos céus e age. Julga os teus servos, condena os culpados, fazendo recair sobre a sua própria cabeça a consequência da sua conduta. Declara-se sem culpa o inocente, dando-lhe a sua inocência ao que merece. Quando Israel, o teu povo, for derrotado por um inimigo, por ter pecado contra ti, e voltado para esse templo, invocar o teu nome, quando orando e suplicando a este templo, ouve dos céus, perdoa o pecado de Israel, o teu povo, e faz-o de volta, e traz-o de volta à terra que deste aos teus antepassados. Irmão, percebe que a oração de Salomão é o seguinte. Salomão, quando ele constrói o templo, ele vai orar. E ele fala assim, Senhor, se Israel pecar e for derrotado pelo inimigo, mas voltar para o teu templo e começar a orar, ouve, Senhor, e perdoa o pecado. Irmão, percebe que Salomão, ele tinha construído o templo. Ele tinha feito já a casa do Senhor, como Deus tinha dito para Davi, que quem iria construir o templo seria Salomão, seu filho. Salomão constrói, e Salomão entra dentro do templo dizendo o seguinte, Senhor, se o teu povo pecar, perdoa, Senhor. Se eles voltar para esse templo e se humilhar diante do Senhor, perdoa, ouve, Senhor. Sabe o que está escrito, irmão, na palavra Senhor? Em 2 Crônicas, capítulo número 7, versículo 14, o Senhor disse assim, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, buscar minha face e se converter dos maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Aleluia, Deus! Olha que interessante, escuta isso aqui. Olha o que Deus disse, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, buscar minha face e se converter dos maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Aleluia, Deus, irmão. Eita glória, olha que tremendo. Quando Ezequias orou, Deus sarou a terra dele, Deus perdoou o pecado dele. Quando os ninivitas orou, Deus também mudou, eita glória, a sentença. Aleluia, Deus. Eita Jeová. Por isso que a palavra do Senhor vai dizer, coloque a tua cara no pó, porque talvez ainda há esperança. Deus é um Deus de oportunidade, irmão. Olha o que está escrito. Eu vou até abrir. Em Lamentações, capítulo de número 3, capítulo número 2. Olha o que está escrito em Lamentações, capítulo número 3, versículos número 21. Diz assim, todavia, lembra-me também, que pode me dar a esperança. Olha que interessante. Todavia, lembra-me também, que ainda pode me dar esperança. Irmão, só tem um que ainda pode dar esperança.
Por isso que a Bíblia diz, coloque a tua cara no pó, porque talvez ainda há esperança. A Bíblia diz, irmão, enquanto há fôlego de vida, ainda há esperança. Irmão, olha que interessante. Olha o que está escrito, não é o que eu estou falando, está na Bíblia. Eu vou até ler para você poder entender. Todavia, lembro-me também de que pode me dar a esperança. Irmão, olha que interessante. Deus ainda pode dar esperança. Por isso que em Lamentações 3:29 vai dizer, coloque a tua cara no pó, porque talvez ainda há esperança. Deus ainda pode dar esperança, não acabou. Você quer ver uma coisa? Você quer ver como Deus dá oportunidade? Você quer ver como Ele ainda dá esperança? Você lembra? Na parábola que Jesus contou, Jesus ele conta uma parábola. E ele vai dizer o seguinte, um homem tinha uma vinha e ele plantou a figueira na vinha. A Bíblia diz que 3 anos ele foi procurar fruto na figueira e ele não achou. E ele disse assim, 3 anos que eu venho procurar fruto nessa figueira e ela não produz, porque ela ainda está ocupando inutilmente a terra. Corta! Quando ele falou que ia cortar, alguém disse assim, Senhor, dá mais um ano, dá mais uma chance. Se ela der fruto, tudo bem, mas se não der, pode cortar. Oh glória, aleluia. Eita glória, aleluia, eita. Eu estou sentindo a presença de Jesus aqui, irmão. Escuta só isso aqui, olha que interessante. Percebe, 3 anos, ele vai procurar fruto nela e ele não encontra. Ele falou o quê? Manda cortar. Por quê? Porque ela não está mostrando fruto. João Batista também disse, raça de víboras, mostra fruto de arrependimento, porque o machado está posto e toda árvore que não mostrar fruto de arrependimento será cortada e lançada ao fogo. Aleluia a Deus. Eu vou falar, Jesus. Escuta isso aqui, eita glória. Escuta isso aqui. Olha que interessante. Percebe? João Batista disse, se a árvore não mostrar fruto digno de arrependimento, ela vai ser cortada. Sabe o que Deus está dizendo para mim e para você? Eu estou te dando a oportunidade de você se arrepender. Mas se você não mostrar fruto de arrependimento, o machado está posto e vai ser cortado e vai ser lançado no lago de fogo. Irmão, esse lago de fogo que ele fala é o inferno, filho. Se você não se arrepender, você vai ser lançado para o inferno. Sabe o que está escrito? Em Salmos, o salmista escreveu, em Salmo 17, eu não me recordo o versículo, mas ele disse assim, todas as nações e os pervertidos, o lugar que lhe cabe será o inferno. Irmão, olha o que está escrito em Salmos, todas as nações que se esquecem de Deus e os perversos serão lançados no inferno. Filho, Paulo escreveu também que os afeminados, bebedores, fornicadores, irmão, aqueles que vivem na carne, não entrarão no reino de Deus. Paulo vai dizer, irmão. Paulo disse isso, não é o que eu estou falando, está na Bíblia. Hoje em dia, irmão, a gente só quer pregar sua prosperidade. Jesus não manda a gente pregar bênção, Ele manda pregar a verdade. Jesus disse, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É a verdade que liberta, irmão. Não adianta, glória, eu vou falar, Jesus. Não adianta a gente vir aqui falar da pesca maravilhosa. Não, irmão, é pregar a verdade. Jesus fala pra gente pregar a verdade. O que me libertou foi o evangelho verdadeiro. Eu me lembro que quando eu entrei na igreja, cheio de pecado, alguém pregou a verdade pra mim, e a palavra me libertou. Eu me lembro, eu estava na fornicação. Eu me lembro, irmão, quando eu ouvi a verdade. Irmão, a palavra entrou no meu coração e me libertou. Foi o evangelho verdadeiro que me libertou. Irmão, o que liberta uma pessoa de verdade é uma palavra verdadeira. O problema das pessoas é que ela quer ouvir o que agrada e não o que confronta ela. Sabe o que Paulo disse? Paulo vai dizer que no final dos tempos, as pessoas, elas vão se apegar a mito e vão fazer falsos mestres. Por quê? Porque eles não vão conseguir ouvir a sã doutrina. Aí Paulo disse que no final dos tempos, eles não vão querer saber de ouvir a verdade, vão se apegar a mentira. Irmão, quantas pessoas hoje não estão rejeitando a verdade? Quantas preferem ouvir prosperidade do que ouvir a verdade, filho?
Prosperidade não vai te levar para o céu. O que vai te levar para o céu é você se arrepender, é você chorar pelo teu pecado, levar uma vida de santidade. É isso que vai te levar para o céu. Aleluia, Deus! Eu vou falar, Jesus. Eita, Jesus. Escuta isso aqui. Olha que interessante. Olha o que está escrito em Lamentações. Coloque a tua cara no pó, porque talvez ainda há esperança. Lamentações 3,19 também diz: lembro-me que pode me dar esperança. Deus ainda pode te dar esperança. Percebe que aquela árvore que não frutificou, o que ele falou para ela? 3 anos que eu vou procurar fruto, e ela não produz. Quando ele ia cortar, alguém falou: Senhor, dá mais uma chance. Se ela der fruto ao ano que vem, tudo bem, mas se não der, pode cortar. Lembro-me que ainda pode me dar esperança. Deus está te dando oportunidade. Deus ainda dá esperança para você se arrepender. Deus ainda dá chance. Deus ainda dá oportunidade, irmão. Sabe o que a Bíblia diz? Em 2 Pedro, a Bíblia diz assim: que um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Aí Pedro disse assim em sua carta, ele disse assim: não julgue que o Senhor demora na sua promessa, pois Ele faz isso porque é paciente com vocês, a fim de que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade e se arrependam. Eita, eu vou falar, Jesus. Sabe por que Jesus não voltou ainda? Porque Ele ainda está te dando oportunidade, filho. Quando Jesus voltar, acabou. Quem estiver na casa sobe, quem estiver na presença sobe, mas quem estiver fora já era, filho, acabou. A oportunidade está sendo dada. Jesus, ele disse, alguém falou assim para Jesus: Senhor, quanto é o número do salvo? Fizeram essa pergunta para Jesus. Olha o que Jesus vai dizer para esse homem: filho, se esforça para entrar pela porta estreita, porque quando o dono da casa se levantar e fechar a porta, quem fica fora vai dizer: Senhor, lembra quando tu me ensinava na rua? Lembra, Senhor, quando tu me ensinava na praça? E ele vai dizer assim: quem são vocês? Eu não conheço. Por que ele vai dizer que não conhece? Porque o dono da casa vai fechar a porta. Quando ele fechar a porta, acabou. Você lembra que Deus fechou a porta da arca? Deus falou assim para Noé: Noé, constrói uma arca, porque eu vou mandar um dilúvio. A Bíblia diz que Deus, ele mandou Noé construir a arca. Quando Noé constrói a arca, a Bíblia diz que Deus mandou o dilúvio. Noé e sua família e os animais estavam dentro da arca. Deus mandou o dilúvio e Deus fechou a porta da arca. Quando Deus fechou, acabou. Como Jesus disse, quando o dono da casa se levantar e fechar a porta, acabou. Coloque a tua cara no pó, porque ainda há esperança. Como diz em Lamentações 3,19, lembro-me que ainda pode me dar esperança. Ainda tem esperança para você. Coloque a tua cara no pó, porque ainda há esperança. Fica com essa palavra em nome de Jesus.